Eu sou da época do chat do Terra. Depois disso aí eu não vi mais Chat nada, do não. UOL, não era chat do UOL. Terra. Tinha o Terra também. Mas era do UOL. Quer tecer? Você lembra do American Online? Ah, então isso é uma vingancinha. Você pegou a água dele porque eu não fiz a arte que você pediu. Eu acho muito. Você lembra de um desenho que tinha no SBT que chamava Fly, o Pequeno Guerreiro? Então porque você é velho. Já ele tinha uma camisa, não é pirâmide que ele tava. Não tem, nem existe essa camisa. Aces, quinto andar. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Denis Ferrari, sou CEO da Aces Inovação. Esse é o Inovação com Y, seu podcast que fala sobre inovação de um jeito descomplicado e descontraído. E hoje a gente vai falar um pouco sobre criatividade e desenvolvimento de novas ideias com duas pessoas de extremo garbo e elegância que fazem parte do time da Aces. Eu tô aqui hoje com a Flavinha Souza, que abandonou o cargo de produção e tá ajudando a gente nessa pauta hoje. E aí, Flavi? Direção, por favor. Ai. Oi, pessoal. Sou a Flavinha Souza, Flaviana Souza, também como quiserem. Sou analista de inovação aqui na Aces, gestora de novos projetos, diretora desse programa. Eu sou a única solteira, eu viro a solteira do time interno, para o Denis fazer os seus experimentos de novos modelos de negócio, de relacionamentos. A Flavinha me permite desbravar o mundo dos solteiros sem dar margem pra Satanás agir da minha vida, entendeu? Porque aí eu acesso o Tinder dela pra ver como é que o Tinder funciona. Como é que é o nome do outro aplicativo? O Happn. A Flavinha tem uns 6 aplicativos de pegação no celular dela. E eu só conheci 2 até agora. Vou te mostrando aos poucos, entendeu? Pra sua curva de Por aprendizado. isso que ela reclama que não tem espaço no celular dela. Exato. E, Opa, essa é a Mayra, não sou eu não. inclusive, se você tá solteiro, se você tá procurando um amor balzaquiano, entra lá no Tinder, Flavinha Souza, e dá um match na Flavinha, que ela é um excelente partido. A bichinha gerencia projetos muito bem. A bichinha gerencia projeto, cuida muito bem do porquinho da Índia que ela tem. É o porquinho da Índia com o cabelo mais bem tratado que você vai ver. Daria pra fazer propaganda de shampoo. Uhum. Se você acessar o Instagram da Flavinha, a Flaviana Souza, você vai ver lá o último banho que a Narcisa tomou. Podemos deixar o Jaider falar um pouquinho? E estamos aqui também com o Jaider Moraes, nosso chefe de operação. E aí, meu cara, tudo bom? Fala, galera, beleza? Como o Denis falou, me chamo Jaider Moraes. Estou como CEO da Aces, né, que seria chefe de operações. E aí a gente tem uma sigla aí que já foi falado em outros episódios, que é basicamente para estar no LinkedIn, né? Mas a gente faz de tudo um pouco, né? A gente faz banner para Flavi, a gente cria site, a gente cocria os projetos, orienta o empreendedor. Então é jogar em todas as posições mesmo. Na verdade, todo mundo tem um cargo e o que sobra a gente coloca pro Jaider fazer, entendeu? Às vezes eu tô com o fone concentrado e me chamam para poder virar o galão de água no filtro, porque acabou. Alguém tem que virar o galão de água no filtro, né? É importante. Exatamente. Esses dias teve uma dinâmica no quadro bem legal. Tava perguntando o que você pode ajudar, o que você pode ensinar para os outros, né? E daí eu escrevi trocar o galão de água, usar a cafeteira e trocar as placas do teto, aquelas placas de gesso condensado, né? Eu acho que eu vou ser um velho excelente daqui a alguns anos. Mas, cara, eu não vou chegar aos seus pés. Porque o seu nível de rabugice com as coisas é um nível, hoje, já muito alto, sacou? Você sabe que a Mariana, ela fica falando assim, você tá ficando mais chata a cada dia. E aí eu digo, é a prática. Você vai se especializando e ficando melhor naquilo que você pratica com o decorrer do tempo. Depois de todo esse preâmbulo dessa apresentação bacana, vamos começar nosso tema, galera? Hoje a gente vai falar sobre criatividade, ideação, como escrever um projeto de novo negócio, dar um repertório para essa galera entender de onde que vem as boas e as más ideias, porque elas vêm do mesmo lugar. Vamos começar então? Pessoal, primeiramente, para a gente poder falar de ideias, a gente tem que falar sobre criatividade e conceituar algumas coisas básicas sobre criatividade. Flavi, fala pra gente o que é criatividade. Criatividade é você conseguir unir vários insights que você tem e transformar isso numa nova ideia, num novo projeto,
É você conseguir fazer com que a união de diversos saberes que você já tem, da sua bagagem, vire uma coisa nova. Só gente genial é criativa? Bom, eu sou genial e sou criativa, fica difícil, né? E humilde também, né? Claro, você é muito sempre. humilde. Lógico que não, a criatividade é um exercício, todo mundo pode ser criativo. O problema da criatividade é as pessoas não se enxergarem como criativas, é isso que bloqueia. Você se via como criativo desde cedo, Jaider? Cara, é difícil responder essa pergunta porque eu não consigo lembrar de eu criando altas paradas quando era criança, assim, entendeu? Mas a Flavia falou um negócio que é muito legal. Criatividade, ela tem muito a ver com o que você já criou, né? Quanto mais background de criatividade você tem, mais fácil vai ficando. É um exercício mesmo. Criatividade, pra mim, é a junção de tudo que eu já criei até hoje. Obviamente, o insumo mais importante para uma boa criatividade é você ter bem claro o que você precisa resolver naquele momento. Se você vai criar qualquer tipo de solução, se você tiver muito claro qual é o problema que você precisa resolver, quais são os requisitos que você precisa atender, a criatividade ela é mais direcionada. Mas o resultado ele vem da vivência mesmo, de pesquisas, né? Eu, por exemplo, gasto alguns minutos todos os dias para poder consumir conteúdos criativos de outras pessoas. Tipo, criações de outros designers, ou enfim, eu tô sempre atento ao que os outros estão criando também. E as próprias referências do dia a dia mesmo, né? Não só alguma coisa que já foi construída com o intuito de criatividade, mas as referências que a gente vê, visitar uma feirinha de eletrodomésticos, umas Sim. coisas diferentes, isso já te dá insights que talvez você só vai descobrir anos depois, né? A gente que tem a mente treinada para criatividade, assim, ou que a gente escolheu se exercitar na criatividade, a gente fica muito atento quando a gente tá, né, acontece mais hoje em dia. Quando a gente folheava uma revista, né, ou quando a gente tá passando na rua, vê uma placa de outdoor bacana, quando a gente ouve uma frase legal numa palestra ou num podcast, então a gente fica atento às coisas criativas e vai juntando aquilo como um repertório que a gente involuntariamente acaba aproveitando alguma coisa em algum momento. Ninguém cria nada do zero. É sempre com base nas suas crenças, no seu repertório, no seu background. Então, quer dizer, deixa eu trazer esse papo agora para um pouco de exatas, né? Porque vocês dois estão muito humanos nesse papo. Vocês dois estão muito Zé e Maria Criatividade aqui. Deixa eu falar. Eu ponho 2 de publicidade para falar de criatividade. Eu sou de quer sistemas objetivo. e tem 2 caras de comunicação aqui na área. Vamos tentar resumir aqui, então. Qualquer pessoa pode ter uma ideia. Toda pessoa pode ser criativa, porque a criatividade depende do seu repertório e da prática. Faz sentido o que eu tô falando? Sim. Ou seja, quanto mais repertório você conseguir construir, quanto mais referência você tiver, mais instrumento você tem para poder criar seja o que for. Se a gente estiver falando de uma criação muito específica, ou no nosso contexto, como são novos modelos de negócio, novas soluções tecnológicas, quanto mais repertório você tiver, maior é a chance de você ter uma criação efetiva, certo? Sim. Exato. E essa questão de repertório tem um ponto muito importante. Se você é de uma área X e você só frequenta eventos da área X, você só consome livros, né, revistas, vídeos, enfim, da área X, dificilmente você vai conseguir criar algo novo, porque todo o teu repertório está sendo construído dentro daquela mesma linha. É importante dizer que criatividade podia ser chamada de combinatividade, né? E essa frase é uma frase que a Flavinha me falou, que o Murilo Gun falou. Acredito que seja cunhada por ele, inclusive. Se você pretende criar um novo modelo de negócio, entenda como os novos modelos de negócio que estão sendo lançados funcionam. Você tem que aumentar o teu repertório criativo, entendendo como é que funcionam as outras empresas, do seu setor e de outros setores. A sua cabeça vai trabalhar fazendo conexões, às vezes diretas ou indiretas, para você conseguir solucionar uma coisa que está na tua frente. Só que a gente não controla esse aspecto de combinação das referências. Quanto maior for o seu leque de referências, maior vai ser a possibilidade de você criar algo que solucione o que você precisa naquele momento. Ou seja, quanto mais negócios você conhecer, quanto mais tecnologias você conhecer, maior vai ser a chance de você criar uma solução em um negócio que seja de fato disruptivo dentro de um mercado. Exatamente. Então vamos falar agora um pouco sobre processo criativo, ok? O primeiro passo para qualquer processo criativo é entender
qual é a oportunidade que você vai explorar. É identificar a oportunidade, seja um problema a se resolver, seja uma necessidade a atender ou um desafio a vencer. Okay? Uma oportunidade pode ser um problema, uma necessidade, um desafio, e uma vez que você entende o que tem que ser resolvido, o seu repertório começa a trabalhar. Então, o primeiro passo é entender bem o que você tem que resolver, o que você quer atender. Todo negócio resolve um problema, atende uma necessidade ou vence um desafio, geralmente de performance, que as outras empresas daquele mercado não conseguem vencer. Você ter muito claro qual é a oportunidade que você está trabalhando é o primeiro passo para você poder criar em cima disso. Exatamente, Denis. A criatividade ela é uma coisa que tem que ser direcionada, né? Não posso chegar para você e falar, Denis, cria alguma coisa aí. Toda criação que é muito aberta é muito complicado você fechar. Exatamente. Né? É necessário ter um direcionamento e quando você fala de oportunidade, qual oportunidade vai ser explorada, né? Qual o problema precisa ser solucionado, como eu falei agora há pouco. Então, se não tiver um direcionamento, a criatividade não flui. No fluxo de inovação que a gente falou no programa passado, a gente falou que no fluxo a identificação de oportunidade é a primeira fase, na verdade. E que uma mesma oportunidade pode gerar múltiplas ideias de solução. Inevitavelmente, quem é criativo já passou por alguns bloqueios criativos e vai passar por muitos outros ainda, né? Muitas vezes você tem ali muito claro o objetivo, o direcionamento, para onde você tem que criar, o que você tem que solucionar, mas às vezes simplesmente não acontece, não sai. Então, nesse momento, existem vários exercícios que você pode fazer, ou simplesmente, pelo menos comigo funciona bastante, quando eu tenho essa possibilidade, é executar um outro tipo de demanda, tarefa naquele momento, aliviar a mente daquele problema e depois eu volto e a criatividade flui novamente. Isso porque a criatividade ela não é um fluxo constante, né? Exato. Ela é realmente um exercício daquele momento. E quando as pessoas falam de ócio criativo, né? Você precisa ter um período, um tempo de travesseiro, enfim, a expressão que mais convir, é justamente falando disso, é falando de você dar uma descansada para as conexões se formarem. Aquelas conexões que a gente falou aqui no começo, de eu vi uma coisa lá atrás e o meu subconsciente vai fazer a união com o meu problema, né? Com a minha oportunidade que eu estou enxergando, com o meu problema que eu estou enfrentando. Eu já passei por momentos, assim, eu aprendi isso muito claramente, e eu falo para quem eu puder falar, que se você tem algo para criar e não tá fluindo, quanto mais tempo você ficar debruçado naquilo ali, você vai se desgastar e vai continuar não saindo. Você precisa aliviar a mente. Às vezes a solução vem no momento que você menos espera, né? E geralmente você acha as coisas quando você não tá procurando. Né? Exatamente. E isso funciona para qualquer coisa, né? Até tudo que a gente procura, a gente costuma achar quando a gente não tá procurando. Eu trabalhei muitos anos de home office, por exemplo, e já aconteceu momentos que eu falei, não, deixa o negócio quieto aqui. E como eu tinha liberdade de fazer meu horário, eu ia para um videogame, eu ia assistir alguma coisa no Netflix, e quando eu voltava, a mente estava desligada um pouco e aí acabava fluindo. Então não adianta você ficar ali martelando para sair a solução que não vem na marra, né? As pessoas não aprenderam, né? A gente escuta muito falar do eureka, do momento eureka, mas a gente não aprende como ele acontece, né? A eureka, ela vem justamente naquele momento que primeiro você estudou, testou, aí você faz essa pausa, você vai jogar seu videogame, aí é que a eureka aparece. Exatamente. A gente se depara com oportunidades de inovação todos os dias. A gente passa por problemas da cidade, a gente passa por problemas na casa da gente, a gente passa por problemas no nosso trabalho. E, na verdade, o inovador, ele vai começar a se perguntar como é que ele pode aproveitar aquilo para poder mudar o status quo. Eu tenho certeza que você que está ouvindo convive com alguns problemas que você nunca parou para pensar se existe uma solução. Então, a partir do momento que você consegue entender qual é o problema que você quer resolver, tem 3 perguntinhas-chave que você pode fazer para entender, seja para você conseguir criar em cima, seja para você conseguir entender se já existe alguma solução. A primeira coisa que você tem que perguntar sempre que você quer criar alguma nova solução: como as pessoas que têm o problema que você está visando resolver, resolvem este problema hoje? Isso é importante de você entender, porque talvez a solução que você esteja pensando seja menos eficiente ou igual a algo que já existe. Essa primeira pergunta é a primeira pergunta que você tem que responder dentro do processo criativo. Como que as pessoas resolvem esse problema hoje? Pode ser que a grande ideia que você tenha venha a partir do comportamento dos próprios usuários. Entenda, você está criando uma solução sempre que para alguém utilizar. Você tem que considerar o comportamento que já está instalado nessas pessoas.
Então, se você entender qual é o comportamento atual dessas pessoas, você vai ter mais subsídio para entender o que já existe, o que elas vão ter de expectativa sobre a sua solução e qual é o comportamento que já está instalado hoje nos seus usuários. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Com certeza. Muito Palace, sim. Complementa alguma coisa aí, Se a gente for dar um exemplo aqui, o Airbnb, ele era um projeto muito de nicho no começo, né? Basicamente, o que a gente usa hoje no Airbnb era um comportamento instalado numa galera que fazia o crowdsurfing, que era basicamente, eu preciso surfar nas praias, porém eu tenho um problema que é gastar com hotel. Eu quero a praia, não quero o hotel, e como é que eu economizo fazendo isso? As pessoas da comunidade de surf dormiam uma no sofá das outras para poder acessar as praias. E nessa comunidade de confiança, as pessoas conseguiam economizar com estadia. Esse comportamento ele já estava instalado em uma comunidade. A pergunta é, a gente consegue digitalizar essa solução para estender esse comportamento e tornar ele mainstream? Se a gente for olhar, não é tão óbvio a gente perguntar se as pessoas alugariam um quarto ou o sofá da tua casa e se outras pessoas se sentiriam à vontade de se hospedar nessa situação. Só que esse comportamento já estava instalado em um público específico. Ou seja, o Airbnb é inovador, mas já existia essa solução num nicho específico de usuários. Sempre se pergunte como as pessoas resolvem o que eu estou tentando resolver hoje. Talvez elas já tenham a direção que a sua solução tem que ir. A segunda pergunta-chave para você fazer é se existe alguma solução pronta que se encaixa no cenário que eu estou querendo resolver. E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre criatividade e repertório, de eu entender o seguinte. No primeiro programa, a gente falou muito que a gente recebe o Uber de alguma coisa, o iFood de alguma coisa, o Tinder de alguma coisa. E geralmente é a primeira combinação que a cabeça da gente faz entender o seguinte: caramba, esse problema aqui que eu tô querendo resolver, aquela dinâmica que funciona para resolver um outro problema, também poderia solucionar esse problema aqui. E talvez ninguém pensou nisso. Você só vai conseguir ter esses insights a partir do seu repertório. Na primeira pergunta-chave, você tem que pesquisar, mas a segunda pergunta, você vai acessar o seu repertório ou pesquisar se existe alguma dinâmica que poderia solucionar aquele problema. Até porque, né? Porque quando você pega um benchmark de soluções já utilizadas, que já funcionou bem, como você falou de algumas aí, a experiência do usuário já tá testada ali na forma de usar. Se eu tento criar algo totalmente novo, sem nenhuma referência, a chance de eu errar, principalmente na facilidade de uso que aquela solução vai ter pro meu usuário, ela é muito grande, porque eu estou fazendo a partir do zero. O background, novamente, a gente volta a falar aqui, ele é muito importante, e essa junção de outras soluções que, como o Denis falou, o Tinder daquilo outro, fosse a Flaviana criando, de repente, eu só teria referências de aplicativos como o Tinder, né? Minha mãe vai ouvir isso, gente. Por favor, me respeita. Uma pessoa que utiliza muito Uber, ou que utiliza muito Easy Taxi, ela vai ter mais referências. Enfim, é o background, voltando de novo ao assunto aqui. Eu sou uma pessoa sem referências, é isso? Não foi isso que eu quis dizer. Com muitas referências de aplicativo de paquera. Certo. E paquera é uma coisa de velho, né? Total. Para exemplificar, né, um case nosso aqui, a gente fez um processo seletivo no final do ano passado, né, para contratação de estagiários que viriam trabalhar aqui com a gente. E eu vim de um programa de jovens talentos, né, Denis? Jeová, ela sempre tem que falar esse negócio. Lógico, vim no programa de Jovens Talentos, o Vetor Brasil. É um programa de trainee para trabalhar... Nós, Vetor. Um programa de trainee para trabalhar no governo. E muito do que a gente fez no processo seletivo e muito do que está mapeado de como a gente vai acompanhar esses nossos estagiários vieram de uma referência que eu trouxe do Vetor Brasil. E que você gostou, né, Lê? Gostei sim. Eu não tinha essa referência. E aí a gente pega um outro ponto aqui. Se você está conduzindo qualquer processo criativo que seja, quanto mais você puder utilizar a referência da cabeça dos outros a favor da sua criação, melhor. Eu sempre vou criar com base no que eu conheço. Só que se eu troco uma ideia com o Jaider, se eu troco uma ideia com a Flavi, se eu troco uma ideia com a Mayra sobre aquele mesmo problema, pode ser que eles tenham referências diferentes das minhas, que sejam complementares e formem uma solução melhor do que eu faria sozinho.
É isso que a gente chama de cocriação. E ainda falando sobre cocriação, a gente tem uma ferramenta que funciona muito, que é o brainstorm, né? O brainstorm você não deve julgar as ideias. Então você senta numa mesa ali com sua equipe ou seu sócio, enfim. E aí as pessoas jogam ideias sem julgamento nenhum, assim, vai anotando num papel, no final vocês vão avaliando as melhores. Então, tem uma piada interna aqui que quando eu vou dar uma ideia que não tá muito bem formatada, eu falo, é só um brainstorm, hein? É uma piada interna. Sempre que o Jader acha que vai falar merda, ele fala, é só um brainstorm, tá? É esse que é o negócio. Mas assim, na real, tudo é cocriação. Porque, diferente de uma obra de arte que eu vou criar e meio que dane-se a opinião dos outros, quando a gente tá falando de um novo negócio, de uma solução tecnológica, quando eu tô falando de alguma coisa que eu preciso instalar com base no comportamento do usuário, eu vou verificar o tempo todo. Ou seja, eu cocrio com o meu time e cocrio com o mercado. Porque o que vai funcionar não é aquela ideia original que eu tive, é o resultado de todo o processo criativo e de interação com todas essas referências. Usar a referência das pessoas a favor do teu projeto é uma coisa muito inteligente, mas é importante você entender que ninguém é um papel em branco também. Quanto mais a sua ferramenta, a sua solução parecer com algo que os usuários já conhecem, melhor. Hoje, nenhuma solução você precisa baixar um manual para poder utilizar, porque quanto mais complexo for, menor vai ser o engajamento e menor vai ser a receita. Ou seja, os aplicativos eles são parecidos entre si para simplificar o uso. A gente gosta do que a gente conhece. Tudo que a gente tem que aprender ou estudar gera um desconforto, gera uma zona de estresse que geralmente causa aversão e baixo engajamento para soluções. Basta qualquer pessoa que está ouvindo a gente, ou vocês aqui na Denis e Flavi, pensar quantos aplicativos já baixaram e removeram em seguida porque era difícil achou de usar. Um pouco intuitivo ou muito complexo de usar, enfim. O Uber setou o mínimo que você espera de um aplicativo de corrida. Hoje eu consigo chamar um carro com 2 ou 3 cliques. Se aparecer um aplicativo mais complexo do que esse aplicativo vai ser inferior à experiência que eu já tenho. Porém, se eu quiser desenvolver um aplicativo de corridas nichado e segmentado, como surgiu, por exemplo, em São Paulo, um aplicativo de corridas especificamente para mulheres, aonde as motoristas são mulheres e as passageiras são mulheres, é uma solução que ela não é inovadora quando a gente pensa na dinâmica. A dinâmica ela já existia, ok? Só que ela está atendendo um público específico que talvez não estivesse bem atendido nos negócios atuais. A questão é, independente de eu estar atendendo um nicho específico, esse nicho espera ter uma dinâmica tão simples e eficiente quanto a do negócio tradicional. Ou seja, eu não posso ser menos eficiente que o Uber porque eu estou atendendo um nicho específico. A dinâmica, a usabilidade tem que ser, no mínimo, a mesma. As referências do usuário, o grau de exigência do usuário vai ficando cada vez mais nivelado por cima, né? Se eu tenho essa solução aqui que atende com um toque só na tela, por que eu vou instalar outra que eu preciso dar 3 toques? Então, esse é só um exemplo rápido, né? De como essa referência ela vai ficando cada vez mais difícil você agradar e satisfazer o usuário, né? Geralmente, as grandes inovações, as grandes soluções, ela vem da junção de múltiplas ideias, né? Então, eu posso sim avaliar que uma dinâmica utilizada num caso pode funcionar para um outro nicho, para um outro negócio, como foi esse exemplo que a gente deu, mas geralmente quando a gente está falando de grandes inovações, eu tenho junções de múltiplas dinâmicas. E aí é o grande as do negócio. Para eu criar alguma coisa que seja realmente inovadora, eu geralmente combino coisas que resolviam separadamente problemas diferentes, só que juntas vão causar uma inovação maior. E aonde que está o gatilho desse negócio? Eu tenho que combinar coisas o suficiente para ser inovador, mas não combinar tantas coisas a ponto de ser complexo e não entendido, né? E aí entra, né, a importância, a gente já falou aqui de cocriação, né, mas a importância de outras pessoas, que fica claro quando a gente pensa na história, na nossa história de evolução, enfim, evolução tecnológica principalmente. Antigamente... Chegou a Maria Sapiens. Desculpa, vou pôr um pouco de conteúdo literário certo, aqui pra gente. Quando a gente pensa como eram desenvolvidas as ideias, né, antigamente, o tempo que elas levavam... Ela quer muito mostrar esse programa pra mãe dela, sacou? Eu quero. Ela tá numa gesticulação nesse programa de áudio, cara. Se ela estivesse no meu lugar, eu duvido que ela não estaria olhando pro espelho, sacou? Ah, você tá falando isso porque você faz todos os programas... Ela arrumou o cabelo umas 3 vezes enquanto ela tá falando disso. Você tá se sentindo muito poderosa, Flavinha.
Eu sou poderosa. Eu sou um jovem talento. E você me fez perder o raciocínio. E eu vou voltar daqui mesmo. Você me faz perder o raciocínio todos os dias aqui. Você já mexeu no meu microfone umas 10 vezes. Você tá falando da sua mãe que eu ouvi seu podcast. Eu sou... Não tá falando disso. Quando a gente busca a história das inovações, das invenções, né, a gente vê que era um tempo muito longo entre ele começar a pensar naquilo e ele conseguir entregar aquilo de fato. Quando ele entregava. Quando a gente coloca aí uma comunicação mais próxima, quando a gente coloca uma internet da vida, a gente consegue conversar com pessoas do mundo inteiro e ter aí insights e ter feedback se você estiver testando, enfim, e co-criar com o mundo todo, né? Isso aproximou demais, isso fez com que a evolução das construções, das inovações fosse muito grande. E assim, no dia a dia, você usar referência dos outros é uma coisa muito poderosa. A gente vê isso aqui no Hub todos os dias, né? O Laércio, que é um empreendedor que está com a gente aqui em aceleração, com o projeto GECOM, ele estava tendo um problema especificamente sobre demandas de desenvolvimento do time técnico dele. Ele teve uma ideia muito bacana de como solucionar. Provavelmente isso vira talvez até uma spin-off da GECOM. Só que em um dia só ele conversou com 6 startups diferentes para poder bater uma ideia sobre o projeto dele. Ele saiu com um projeto muito mais sofisticado, ele terminou o dia com um projeto muito mais sofisticado e com possíveis 6 clientes, na verdade, né? Porque todo mundo gostou tanto da ideia que gostaria de utilizar aquela solução também. Ele estava co-criando com os clientes dele, né? Assim. É o melhor agente para co-criar uma ideia, né? Porque é quem está passando por aquele problema, né? Você não pode falar muito isso não, porque quando eu tô olhando as coisas que você tá fazendo e começa a dar palpite, você não gosta. Mas aí, palpite é diferente de co-criar, né, cara? Mas palpite não é um insight para a sua criação? Palpite pode ser simplesmente um achismo, né, cara? Você... Não tô me dizendo que o que vem de você é Casa achismo. de ferreiro, espeto de pau. Parceiro, todas as artes que a gente montou junto aqui, nesses 2 anos que você trabalhou, inclusive de graça pra gente, foi o que deu o maior insumo. Você brilha colocando cor e um design bom nos esboços que eu entrego pra você, sacou? Inclusive, Exato. quando vocês... Hashtag ego. Só uma correção quando a gente fala... Arte e design tem uma diferença muito grande, né? Ai, desculpa aí. Uma peça de design pode até ser arte, mas a arte não é uma peça de design. Design é um projeto que soluciona algum problema. O negócio é quando o cara te dá o problema e fica tentando resolver junto com você ali. Aí pode ser que, né? Aí entra os palpites. Vou dar um exemplo pra vocês do que é referência. 2 anos atrás, o Jaider conversou comigo por 1 hora e redesenhou o logotipo da ASUS, né? E ele me fez uma apresentação, talvez tenha sido um dos pitches mais lindos que eu vi na minha vida e um dos que ele menos trabalhou pra fazer. Ele pegou 2 post-its e falou assim, cara, o empreendedor pega um caminho novo, não é? E ele montou o Y na minha frente com 2 post-its. Hoje eu vejo ele fazer os projetos de entrega aqui pras startups. Ele não teve todo esse carinho comigo. Mas aí, o exemplo do que é referência. Se você for olhar o Y da Yellow, é muito parecido com o Y que o Jair criou pra gente. E a Yellow... Gente, hoje não. É muito parecido com o que o Jair criou pra gente. Então, e a Yellow nem existia na época. Ah, então a Yellow que te copiou? Não tô dizendo isso. Existem coincidências criativas, mas inclusive, não tem nada a ver. Aí, o mais engraçado... é que a gente falou, caraca, velho, como esse Y da Yellow é parecido com o nosso, né? Depois a gente foi ver, o Jair fez uma versão do nosso Y para inovação corporativa e, ficou parecido com o Y do Pipefy, inclusive depois. Que o Pipefy mudou depois também, claro, esse Y. Claro. Então, tudo veio assim, depois. O Jaider cria tendências, você não tá entendendo, você tá olhando pelo lado errado. Todo mundo veio Tá copiando a certo. ASUS. Jair esconde referências, na verdade. Mas não, cara, o seu trabalho é muito bacana. Eu gosto muito do seu trabalho. Tenho muita sorte de ter você na minha vida. Eu falo isso pra Yara todos os dias. Bate a sopra. Toda ideia de negócio, você geralmente tem que responder as 4 informações-chave que você tem que pactuar, o que toda ideia de negócio deve ter. Você consegue dizer pra mim, Flavio, o que é? Me perdi, eu tava olhando o tempo. Peraí, Renato. Desculpa, Renato. Volta, por favor. Yeah, okay. Vamos entender o seguinte, se você está querendo desenvolver um novo negócio, toda ideia de negócio tem uma coisa que a gente chama de DNA da ideia, que são 4 informações-chave que você tem que ter organizado para você entender que tipo de negócio que você está criando.
ok? Quais são essas 4 informações-chave, Flavi? Bom, a gente precisa entender os problemas e necessidades. A gente precisa de uma solução diferente e que seja mais eficiente. Pensar nas formas de fazer dinheiro, né? As formas de monetizar. E quais são os resultados que a gente espera dessa ideia. Se você conseguir organizar para um modelo de negócio essas 4 informações, você vai conseguir iniciar o processo de desenvolvimento de um novo negócio. Para organizar essas informações, a gente criou aqui na ASIS uma ferramenta Para conseguir organizar essas informações, a gente criou aqui na ASIS uma ferramenta que a gente chama de... Porra, Flávio, por que você tava rindo? Me fala. O que tava engraçado Porque pra caralho? você falou a palavra errada aí. O chacacá. Hã? O chacacá. Uma ferramenta que a gente chacacá. Não tinha como não rir. Ai, pera, que tá passando mal. Tá doendo. Para você organizar essas 4 informações que a gente falou, a gente criou uma ferramenta chamada Quadro da Ideia. É uma ferramenta que organiza o DNA da ideia no modelo de um canvas, onde você vai colocar na primeira coluna quais são os problemas que você visa atender, como se fossem post-its, ok? Você vai colocar na segunda coluna as soluções que resolvem os problemas que você colocou na primeira coluna. Na terceira coluna você vai colocar as formas de fazer dinheiro que você imagina que vão rentabilizar esse negócio. E na quarta coluna, você vai colocar os resultados que você espera desse projeto. Em cima do quadro da ideia, você consegue organizar as informações iniciais para desenvolver um novo negócio. É importante entender que você registra no quadro o início dessa jornada. O que você está colocando agora vai mudar ao longo do caminho. Cada vez que você conversar sobre essa ideia com alguém, você vai ver que talvez aquele problema não seja tão relevante, que aquela solução não funcione tão bem quanto você imaginou, que aquela forma de fazer dinheiro que você viu talvez tenha alguma outra forma de maior potencial e que talvez aquele resultado que você espera não seja viável ou talvez esteja aquém do potencial do projeto. Toda a informação que você coloca nesse quadro, você organiza as hipóteses sobre o seu negócio, mas nada aí está escrito na pedra. Isso vai mudar a cada vez que você conversar com alguém sobre o seu projeto, e isso vai mudar durante todo o processo de validação que você vai fazer. E é importante que ele estrutura, né, a forma de você apresentar a ideia, e ele vem para, entre aspas, né, substituir o Business Model Canvas, que é uma ferramenta também de organização de negócio, né, de planejamento de negócio, só que ela é muito complexa para quem está começando, para quem está criando do zero. Na verdade, o Canvas, ele é muito mais para modelo de negócio do que para ideias, né? Como que alguém que teve uma ideia vai pensar, por exemplo, em proposta de valor? Tem muita gente com empresa girando aí, com negócio girando, não sabe dizer qual é a proposta de valor. Quem dirá você que acabou de ter uma ideia, né? Eu acho uma das perguntas mais difíceis de responder é essa. O Business Model Canvas foi uma inovação excelente se você comparar que a gente utilizava no lugar modelos de negócio, né? Planos de negócio. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o Sebrae, que era um grande fomentador do desenvolvimento de planos de negócio. Só que planos de negócio, quando a gente está falando de inovação, é muito complicado você desenvolver um plano de negócio porque ele vai ser desenvolvido em torno de hipóteses. Ou seja, se eu quero abrir um restaurante novo, eu tenho todos os indicativos de mercado e consultorias especializadas na abertura desse tipo de negócio. Se você está propondo uma inovação, você vai estar iniciando um processo que você não sabe, na real, qual vai ser o projeto final. Então, o Business Model Canvas, enquanto resposta ao modelo de negócio, é uma evolução genial. Só que ele te pergunta algumas coisas que talvez você não saiba responder logo quando você tem a ideia. Ou seja, enquanto você estiver trabalhando no quadro da ideia, ao final você vai conseguir montar um Business Model Canvas para poder explicar como é que funciona o seu projeto. Só que você utiliza o quadro da ideia para fazer o registro inicial e fazendo o processo de cocriação que a gente vai dizendo aqui. Ou seja, quando você for conversar com outro empreendedor, quando você for conversar com alguém, você pode utilizar o quadro da ideia
que organiza essas colunas para você conversar com as pessoas e ir armazenando as informações que você obteve sobre o projeto. A gente vai falar mais a fundo o trabalho que você tem que desempenhar depois que você escreve a ideia no próximo programa. O que a gente vai focar agora é como que você deve utilizar esse quadro da ideia, entendendo a melhor performance em cada uma das colunas. Vambora? Bora lá. Bora? É bom que o Renato torna essas pausas de vocês mais dinâmicas, né? Vambora? Bora lá. Bora. Vamos lá. Primeira coluna. Quais são os problemas que você tem que resolver? É importante entender, gente, que menos é mais. Nenhuma solução vai solucionar tudo. Você tem que escolher os problemas certos que você quer resolver, e se você tentar resolver muita coisa, ou você não vai conseguir, ou a sua solução vai ficar complexa demais ou muito cara de desenvolver. Talvez o ponto primordial de uma boa ideia é escolher um bom conjunto de problemas, mas que sejam os problemas certos a serem desenvolvidos e poucos problemas, né? É importante, além de você eleger poucos problemas para você poder resolver, entender quais são os seus problemas principais, ok? Você sempre vai ter um conjunto de problemas que são os problemas principais e alguns problemas que são laterais. Os problemas que são mais laterais são problemas que acontecem em torno dos problemas principais, que você, sim, deve criar soluções para eles, mas eles sozinhos não sustentam um novo negócio. Então, se a gente estiver falando do Uber, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo geralmente utiliza, o problema principal é como é que eu consigo a corrida, como é que eu chamo o carro e consigo fazer o trajeto. Isso é o core do Uber. Só que o Uber dá uma série de funcionalidades para problemas que acontecem nessa jornada principal. Se eu consigo chamar o carro e fazer com que ele vá até o ponto, do ponto A ao ponto B, eu tenho outros problemas nesse meio. Por exemplo, eu tenho que pagar o motorista. O pagamento, a falta de troco, se o cara aceita cartão ou não, são problemas laterais. O Uber também resolve esses problemas para garantir uma boa experiência para o usuário. Só que o problema principal que ele resolve é eu conseguir chamar um veículo que vai me levar do ponto A ao ponto B. Se ele não resolver isso, não adianta ele resolver os problemas laterais. Então eu tenho que saber quais são os problemas principais que eu tenho que resolver, porque é em torno deles que a dinâmica vai ser construída. Sem esquecer aí da previsibilidade do valor da corrida, né? Sim. O outro exemplo é o iFood, né? Todo mundo acho que usa também, né? Então, qual é o problema principal que eles propõem resolver? É a praticidade para poder pedir comida em casa. Mas na outra ponta tem aquele pequeno estabelecimento, aquela pequena lanchonete que não poderia assumir um risco de contratar um motoboy, por exemplo, porque é uma operação arriscada. Então ela resolve esse problema também, que a plataforma conecta aí quem quer comer, quem quer vender o lanche e quem quer fazer entrega. Então são 3 pontas. São os problemas laterais que você falou agora há pouco. Os problemas laterais, você não necessariamente precisa priorizar para lançar o teu projeto. E aí é uma questão estratégica. O iFood não começou oferecendo serviço de motoboy. Só estavam no iFood as lanchonetes que ofereciam as entregas. Hoje, eu posso me cadastrar no iFood e utilizar o serviço de entregas do próprio iFood. Ou seja, é mais uma inovação, é uma coisa que gera valor, mas era um problema lateral ao processo principal, ok? E é muito importante você também ser específico no desenho do problema. Ou seja, qual é de fato o problema que você está visando resolver? Quando você escreve o problema de um jeito genérico demais, é impossível de você desenhar uma solução. Uma boa solução resolve problemas específicos, ok? É claro que existem problemas que, pela sua complexidade, eles acabam tendo uma descrição um pouco genérica. Geralmente, o que a gente tende a fazer? Quebrar problemas grandes em problemas pequenos para que a escrita e o entendimento deles possa ser específico. E é muito importante vocês entenderem também que problema e dor são 2 coisas diferentes. O problema é o que eu resolvo. A dor é o que a pessoa sente por conviver com aquele problema. Geralmente as pessoas não pagam para resolver o problema. Elas pagam para não ter que conviver com aquela dor.
A dor é o que incomoda o suficiente a ponto de eu botar a mão na minha carteira e comprar um remédio, comprar uma solução. Você pode estar resolvendo um problema extremamente relevante. Só que se as pessoas não sentirem uma dor atrelada àquele problema, dificilmente você vai conseguir comercializar a sua solução. Ou seja, a escolha dos problemas do seu projeto é o ponto principal, é o ponto de partida para você criar uma boa solução e um bom modelo de negócio. Se você não definir bem quais são os problemas, dificilmente você vai conseguir fazer o teu projeto vingar. O segundo bloco do quadro da ideia é como funciona a sua solução. É importante que toda solução que você coloque na segunda coluna do quadro da ideia esteja relacionada a pelo menos um problema da coluna anterior, da coluna de problemas. Geralmente, na solução, a gente é meio que viciado a taxar coisa. Só que na coluna de solução, menos é mais. Você tem que fazer a solução mais enxuta e eficiente possível dentro do teu projeto. Então você não pode colocar algo que não esteja relacionado a um problema que você listou na coluna anterior. Não interessa o que você acha, só pode estar no escopo o que resolve um problema real. Isso vai tornar o seu projeto mais simples de usar, mais barato de desenvolver e provavelmente vai ser um projeto mais simples de comunicar e vender, ok? Então você só pode colocar na coluna de solução o que tiver relacionado com os problemas. Entendam, gente, ninguém gosta de coisas complicadas. Se a sua solução está complicada de entender, provavelmente você vai ter uma série de problemas em cadeia. Aqui, menos é mais também, ok? Quanto menos funcionalidades, menos coisa a pessoa tem que aprender a usar, menor vai ser a taxa de erro e menor vai ser o custo de manutenção da sua solução. Tem um exemplo, cara, que eu ouvi de um amigo uma vez, um exemplo real. Aí saindo um pouco da área de sistemas e indo para hardware. Ele tinha um problema, por exemplo, de fazer a inclusão digital da mãe dele. Comprou um computador e ela não conseguia fazer as coisas, comprou um celular e ela não tinha muita habilidade, até que ele deu um iPad para ela. E aí ele percebeu o seguinte, falou, Jaider, cara, ela tá com o iPad na mão lá, hoje ela tem e-mail, tem Facebook, tem tudo. E eu falei, por que você acha que ela conseguiu fazer isso tudo no iPad? Porque, cara, quando ela se perdia, ela ia lá no único botão que tinha e apertava e começava de novo. Então, quer dizer, olha a simplicidade de um botão só, né? Conseguiu resolver um problema que outros não conseguiram resolver. Então, só para ilustrar um pouco essa questão da simplicidade aí. A Apple é a Apple por design. E aí a gente tá falando aqui não de estética, mas de funcionalidade e usabilidade. O iPhone não tem uma porrada de coisa. O iPhone não é conhecido por ter mais funcionalidades, mais botões, mais nada, né? É o que você deixa de fora que faz muita diferença no teu projeto. E aqui, na coluna de solução, é onde boa parte do repertório que a gente estava falando lá atrás vai se encaixar. Você vai poder colocar na coluna de solução funcionalidades que você viu no projeto A, no projeto B, no projeto C, e fazer um mix de referências, combinar coisas que você conhece para poder solucionar os problemas da primeira coluna. Tudo que a gente falou sobre cocriação e sobre combinação de referências é utilizado na segunda coluna. Ou seja, funcionalidades de diferentes coisas que você usa é nesse momento que você combina, ok? A coluna de solução, ela parece uma coluna que lista as funcionalidades do seu aplicativo, os serviços que você tem que prestar, as características que o seu produto tem que ter, ok? Para ficar nos exemplos que a gente colocou aqui, se a gente estivesse falando do aplicativo de corrida, na coluna de solução teriam as funcionalidades. Então, eu vou ter que poder pedir uma corrida, eu vou ter que poder pagar com cartão, eu vou poder acompanhar a rota que o cara fez, eu tenho que ter a previsão do valor da corrida. Todas essas coisas são previstas na coluna da solução. Assim como a coluna do problema, você também precisa priorizar e elencar de fato qual é o mínimo para que você consiga lançar o teu projeto o mais rápido possível. Menos é mais também na coluna de solução, beleza? E o que a gente não pode esquecer é que tanto em problema quanto em solução vai mais por osmose, é de identificar
de quem é aquele problema. Isso pensando no stakeholder da sua ideia. Então, o problema é do teu usuário? O problema é seu como empresa? Né? Fazer essa identificação de quem é o stakeholder, porque isso, quando ele linka com a solução, cada stakeholder enxerga o valor que agrega a ele. Exato. No terceiro bloco do quadro da ideia, você vai ter que responder como que essa solução que resolve aquele problema pode fazer dinheiro. Essa é a única coluna que, quanto mais opções você tiver, maior suas chances de pelo menos uma parar de pé. Entenda, a forma como você acha que você vai fazer dinheiro provavelmente não é a forma que o mercado vai comprar. Uma mesma solução, ela pode ser embalada e vendida de formas muito diferentes. Quanto mais opções de rentabilização você tiver num projeto, melhor para você. E aí entra a questão, você tem que ir além do óbvio nos modelos de negócio. O que é ir além do óbvio? Todo mundo conhece o YouTube, né? A gente utiliza muito o YouTube hoje. E o YouTube, o modelo de negócio inicial deles era muito óbvio, porque era uma coisa muito velha. O YouTube ganha dinheiro com anúncio. O SBT ganha dinheiro com anúncio. E não tem nada mais velho que o SBT. Revista ganha dinheiro com anúncio, né? E o YouTube, ele até pisca as coisinhas na tela também, né? No meio do vídeo, igual o Jequiti, né? Referências. Referência, parceiro. Esse modelo de negócio viabilizou inicialmente o YouTube. Só que depois dessa inovação inicial, com relação a... E a inovação, na verdade, o problema que o YouTube resolvia para o que ele se tornou hoje é uma coisa completamente diferente. O YouTube era uma forma extremamente eficiente de eu poder mandar um vídeo para alguém sem ter o custo de passar um arquivo grande e sem eu precisar instalar os famigerados codecs. Não sei se vocês vão lembrar desse... Eu lembro. Sou muito jovem. Negócio, tá certo. Eu consigo rodar qualquer vídeo através do YouTube sem precisar de nenhum plugin específico. O YouTube nasceu para resolver um problema técnico, mas ele virou uma plataforma de geração de conteúdo que cria uma audiência e que o anunciante consegue acessar essa audiência e o YouTube fica com uma parte desse anúncio, ok? Só que quais são as outras formas não óbvias que o YouTube se remunera? Se a gente estiver falando hoje, perto da data de lançamento desse programa, o YouTube se remunera de algumas formas. Além do anúncio, o YouTube também vende assinatura, assim como o Netflix. E aí o que ele pensou, o que ele viu? Parte dos usuários pagam o YouTube simplesmente para não ter anúncio. Além disso, ele coloca algumas funcionalidades bacanas no aplicativo para você que é mensalista. Então, por exemplo, eu posso baixar um vídeo no YouTube no meu celular para assistir sem utilizar o meu plano de dados. E isso, se você paga o YouTube, que é, sei lá, acho que 7, 10 reais por mês, você pode transformar o YouTube numa plataforma de podcast, basicamente, e ouvir os vídeos ao longo do caminho. Outra coisa, o YouTube fez uma plataforma de patronato. Inclusive, tinha algumas plataformas aqui no Brasil chamada Patreon, aí teve uma plataforma chamada Padrinho, e o próprio PicPay hoje também tem um programa de patronato, que é você possibilitar que o gerador de conteúdo possa receber doações dos seus assinantes, do seu público. E o YouTube pega uma parte. Uma outra coisa que eles começaram a fazer é possibilitar que os produtores de conteúdo vendam assinaturas pela plataforma. E eles também pegam uma parte. Uma outra coisa que eles começaram a fazer é o Superchat, que é basicamente o seguinte: o YouTube investiu muito na plataforma ao vivo dele e geralmente nos vídeos ao vivo, todo mundo começa a interagir com os produtores de conteúdo. Você pode pagar, por exemplo, 10 reais para sua pergunta aparecer destacada para o produtor de conteúdo. E desses 10 reais, o YouTube pega uma parte. A gente já falou aqui mais de 6 maneiras que o YouTube se remunera além do óbvio, ok? Além de ser remunerado por anúncio, ele tem todas essas outras formas de monetização. E não para por aí, ele pode inventar outras formas de fazer dinheiro também. Se você entender várias formas que o seu projeto pode se monetizar, você reduz o risco do seu projeto, porque pelo menos uma delas vai parar de pé. E lembrando, Denis, aqui que o YouTube, quando começou, com certeza eles não tinham a visão do que ia virar a plataforma. Então,
essas formas de monetização secundárias foram surgindo com o tempo. Eu não acredito que elas estavam planejadas. Geralmente, o que a gente chama de pivotar é pegar a solução que a gente criou para um problema original e trabalhar essa solução num outro mercado ou de uma outra forma, ok? Então, assim, quando você consegue pensar no momento da ideia, nas formas de rentabilização, quando um caminho dá errado, você já sabe as alternativas de monetização do teu projeto. Se você pensar primeiro, a pivotagem ela fica sendo um pouco menos traumática, beleza? E aí uma coisa importante, quando a gente está falando de monetização, a gente está falando de venda. E quando a gente está falando de venda, é importante a gente não confundir valor com preço. E essa diferença ela é sutil e radical nos projetos. Preço é quanto eu cobro. Valor é o que a pessoa dá para minha solução. O valor que a pessoa vai dar para minha solução depende do quanto que a minha solução resolve a dor que ela está sentindo de uma forma eficaz, ok? O valor é sempre a percepção do outro. O preço eu estabeleço. O ideal é a gente conseguir criar uma solução que a percepção de valor da pessoa seja 3 vezes maior do que o preço que eu cobro, ok? O ideal é a gente conseguir chegar num nível de eficiência operacional a ponto de pagar um valor que seja irrisório pelo que a pessoa está me oferecendo, ok? O Netflix cobra uma assinatura na casa dos R$30, eu não lembro exatamente quanto é mais, mas se eu tivesse que alugar todos aqueles filmes, seria muito mais caro. Ou seja, na minha concepção de valor, esses R$30 é um preço muito barato para o acesso ao acervo de filmes e séries que a Netflix me dá. Quando eu consigo achar essa equação, eu consigo acessar o mercado de um jeito muito bacana, tá? Porém, a minha solução tem que ser eficiente, não é simplesmente baixar o meu preço. É fazer com que a solução seja eficiente o suficiente para que eu possa cobrar 3 vezes menos o valor que a pessoa me dá. Isso faz com que as vendas aconteçam de um jeito muito mais rápido e pragmático, beleza? E a última coisa que você tem que colocar no seu quadro da ideia é quais são os resultados que você espera desbravando um mercado com aquela solução que vai resolver aquele problema. O resultado é o que você vai pactuar que você quer alcançar, ok? Uma vez que a pessoa usa a sua solução, qual é o efeito que ela gera? É importante você entender que toda solução inovadora, ela tem que gerar um impacto. Ou seja, eu tenho que poder dizer o seguinte, cara, antes da solução era uma coisa, depois da solução é uma outra coisa. A sua solução, o seu projeto, tem que ser um marco naquilo que ele se propõe a resolver. E você tem que entender qual é o impacto que você vai gerar. Na coluna de solução, a gente geralmente busca, no mínimo, a solução dos problemas. Mas é importante você entender que na coluna de resultado, eu devo ser o mais específico possível no que eu estou querendo alcançar. Eu quero ter uma solução 3 vezes mais rápida do que o determinado concorrente, isso tem que estar na coluna de resultado. Eu quero acessar esse mercado e vender e bater 50% de market share, isso tem que estar na coluna de resultado. Entendam, inovação sem resultado não adianta nada. Você tem que entender qual é o seu desafio dentro desse cenário. O resultado é o que pactua o que é possível de alcançar. No processo de validação, você vai descobrir principalmente resultados não óbvios que você atingiu e, de fato, quais são os números exatos que você tem potencial de atingir, ok? É tão importante quanto eu criar é eu estabelecer uma meta para aquele projeto. Ou seja, em busca daquele resultado, eu posso mudar o mercado, eu posso mudar a solução, eu posso abandonar um problema, porém, eu tenho que alcançar o resultado que eu coloquei na última coluna. Beleza? E pensando sempre em colocar resultados que sejam quantitativos
mas resultados que sejam qualitativos também. Os resultados qualitativos a gente acaba aprendendo muito no processo de validação, porque são aqueles depoimentos que o cliente nos dá que a gente não conseguia prever antes, né? Então, poxa vida, a gente já passou algumas histórias bem bacanas aqui de clientes falando assim, caramba, agora eu durmo melhor por causa da sua solução. Não tem preço esse depoimento, né? Exato, e muitas vezes o resultado qualitativo, se a gente for pensar sozinho, a gente não vai chegar nele, né? Não, e é o teste que vai dar esse resultado pra gente. Toda solução que a gente usa no mercado aí, se a gente falar do Facebook, por exemplo, quanto que o Facebook foi mudando com o tempo, observando a experiência do usuário, né? Observando o que o usuário está fazendo. E quantas coisas foram colocadas ali que ficaram um tempo e saíram, porque ninguém usou. Sim. Então a melhor forma de medir mesmo é medir na ponta quem está usando a solução, né? Exato. Então, agora que a gente passou pela forma como você escreve a ideia, a gente vai aprofundar o processo de validação no próximo programa, mas é importante falar de algumas coisas uma vez que você escreveu a sua ideia. A primeira coisa que é muito importante você entender: o seu trabalho vale mais do que a sua ideia. Você não é especial por ter tido uma ideia muito boa. Você vai ser especial se você conseguir causar impacto na vida das pessoas. E é o seu trabalho que muda o status quo. Não são as suas ideias, ok? Vem camiseta aí. Uma ideia na gaveta de alguém não muda a vida de ninguém. Outra coisa importante de vocês entenderem é que a primeira versão da sua ideia é sempre a pior versão. Se você respeitar o processo criativo que a gente colocou aqui, conversar com pessoas, co-criar e principalmente começar a trabalhar na tua ideia, você vai chegar na melhor versão da sua ideia. Ela pode ser radicalmente diferente da ideia original. Não se apega à ideia, se apega à missão, ok? O que você está buscando alcançar? A forma pode mudar e evoluir. Agora, o objetivo não muda. Eu quero causar impacto resolvendo determinado problema. Não se apaixona pela solução. Não se apaixona pela forma que você imaginou que esse projeto seria monetizado. Se adapta no mercado que você vai encontrar a melhor versão da sua ideia. Isso foi o que quebrou muitas empresas, inclusive, né? Empresas tradicionais, Kodak, por aí vai. E é importante você entender, toda criação é uma cocriação, você querendo ou não. Mesmo que você tente fixar o teu projeto, quando ele for a mercado, o cliente vai exigir algumas alterações de você. Quanto mais cedo você envolver o seu cliente, quanto mais cedo você for a campo, mais cedo você vai chegar na melhor versão do seu projeto, ok? Sempre é uma cocriação. Não pode ter ego dentro desse processo. A ideia que começa comigo melhora na cabeça do meu colega, melhora na cabeça do meu cliente, e eu, enquanto inovador, tenho que conduzir esse processo para viabilizar esse projeto e encontrar a sua melhor versão, usando o repertório de todo mundo que eu puder utilizar a favor do meu projeto. Apesar da gente não entrar a fundo agora na validação, é importante você entender que o quadro da ideia, uma vez que você escreveu a ideia, o que você tem que fazer é trabalhar nele da esquerda para a direita. Ou seja, você tem que realizar uma imersão nos problemas que você colocou nesse quadro. Tudo que a gente coloca no quadro são hipóteses, né, Denis? Então Exato. A gente tem que comprovar realmente com quem vai ser afetado por aquela solução. Enfim, cliente, usuário, qualquer stakeholder, como a Flavi falou. Você tem que ser especialista nos problemas que você pretende resolver. Ninguém vai curar a AIDS por acaso. Né? Realizar uma imersão, a gente vai entrar a fundo no processo de validação nisso, mas entenda, quanto mais você entender sobre esse problema, maior vai ser a chance de você colocar uma solução efetiva no mercado. E aí a gente entende a importância de você trabalhar em alguma coisa que realmente faça sentido para você, porque você não vai imergir num problema se aquele problema minimamente não te interessar. A outra coisa é que toda solução depende de comportamento do usuário. E comportamento você só consegue provar testando. Pesquisa, perguntar se você usaria tal coisa, perguntar se a pessoa se comportaria assim, não funciona. A sua solução ela só está testada se você conseguir colocar um protótipo na mão do usuário e observar como é que ele se comporta diante da sua solução. Se você não testar, não
tem feedback. Eu só sei se a minha solução funciona se eu botar ela na mão do usuário, ok? E eu tenho que botar a versão mais xing-ling, mais cara de protótipo do mundo, porque eu tenho que testar com baixo custo. Se você teve uma ideia e está contratando uma fábrica de software para poder desenvolver o seu aplicativo gastando dinheiro, você está fazendo merda. Você tem que fazer o teste da sua solução na versão mais barata possível. Testar exige eficiência de custo. Desenvolver a versão final é pós-validação. Não é nunca na fase da ideia, não é nunca na fase da validação. A coluna de mercado, ela só se testa se você de fato conseguir vender o teu projeto. E aí tem aquela máxima, né? Eu só sei se uma piada é engraçada se eu contar e as pessoas derem risada. Eu só sei se as pessoas pagam por uma solução se eu vender, as pessoas botarem a mão no bolso e me derem o dinheiro. Você perguntar se a pessoa compraria a solução, para te ajudar, ela pode dizer que compraria, mas na real, ela não está te ajudando. Só se você tentar vender e as pessoas comprarem é que você sabe se aquilo tem de fato valor real no mercado. Eu queria só deixar um registro aqui que você faz muitas piadas e a maioria é sem graça. Credo, cara. Só registro, gente, só registro. E aí, o mais importante de você entender dentro desse processo é que tudo que acontece abastece a coluna de resultados do quadro da ideia. O cliente levou o tempo que você previu para utilizar a solução e ter um nível de satisfação adequado, o cliente deu a nota que você gostaria, você está conseguindo rentabilizar do jeito que você gostaria, a coluna de resultados, à medida que eu vou trabalhando nas 3 primeiras colunas, eu vou medindo os resultados que eu consigo e vou alimentando a 4ª coluna. É com base nestes resultados que você consegue avançar no projeto. Eu tenho que gerar resultados iniciais para ir para o próximo passo. Então, se você seguir esses passos que a gente colocou nesse programa, você vai ter repertório para criação, um processo criativo de 3 perguntas iniciais para você poder criar alguma coisa, você vai saber escrever essa ideia de um jeito profissional, entendendo o que você vai colocar em cada uma das colunas. Só reforçando, Denis, você falou que a primeira versão que eu colocar no papel não vai ser a melhor. E como é que como é que a gente muda essa versão, né? A gente passa por todas as etapas de validação, a gente testa o resultado e a partir da última coluna validada, a partir desses resultados, eu consigo voltar na primeira coluna e começar tudo de novo e criando novas versões daquela ideia. A gente trabalha da esquerda para a direita no quadro em ciclos. Exatamente. A gente tenta fazer uma imersão em cada coluna da esquerda para a direita, porque se eu mexo numa coluna da esquerda, provavelmente as colunas da direita vão ser afetadas. Então, poxa vida, se eu tiro um problema da coluna de problemas, as soluções envolvidas naquilo têm que cair também, porque eu não posso ter uma solução que não esteja atrelada a pelo menos um problema da coluna. À medida que eu vou fazendo o trabalho específico em cada coluna, o quadro vai se consolidando. Geralmente no começo ele muda muito e depois, à medida que o projeto vai tomando maturidade, ele vai tendo pequenas alterações e implementações em cada uma das colunas. Exatamente. Se você tem uma ideia de negócio e você quer utilizar o quadro da ideia para poder organizar o seu projeto, acessa aces.com.br/quadro da ideia que você vai conseguir baixar o PDF desse material, ok? Além disso, a Aces tem um processo chamado análise de ideias, onde a gente ouve a sua ideia por 50 minutos e te dá um feedback honesto do que a gente está vendo. Se você tem uma ideia inovadora e se faz sentido para você participar do nosso programa de aceleração para poder co-criar o teu projeto com a gente, com os nossos empreendedores e com os nossos mentores, acessa aces.com.br/startups, dá uma olhada no que a gente pode fazer por você e nessa página você vai poder solicitar uma análise de ideia que é o primeiro dia de você com a gente. A análise de ideia não tem custo, é um papo de 50 minutos que você vai ter com um dos nossos orientadores e eles vão te ajudar a definir quais são os primeiros passos para o seu projeto, beleza? Então, como é muito mais bacana você criar junto, vem trabalhar junto com a gente.
Beleza, galera? Isso Beleza, aí, Denis? É Denis. isso aí. Temos um programa? Temos um programa. Pessoal, até a próxima. Fim de então. semana chegou! Valeu, galera. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.